Bom dia, mais uma mensagem. Melissa Barcelos, da Lei Profeta. Vem o dia, porém, em que o mundo irá tremer e o Messias virá como rei. Seu reino, enfim, não vai passar tão certo quanto ele existir. Eu verei meu Jesus, com seus anjos irá voltar, o seu rosto verei tão puro. Quando eu vi suas mãos com as marcas dos cravos que eram meus, eu vou dizer: estou pronta, meu Senhor. Tanto tempo passou, quase nada mudou. Muita gente nem sabe de Jesus. A verdade, porém, para sempre reinará quando a glória de Deus se revelar. Mas vai voltar, sim, vai voltar. Certo quanto ele existir, eu verei meu Jesus, com seus anjos irá voltar, o seu rosto verei tão puro. Eu verei quando eu vi suas mãos, as marcas dos cravos que eram meus. Eu vou dizer: estou pronta, meu Senhor. Jesus irá levar, Ele vai levar você no céu. Fiel até o fim. Eu serei fiel a Jesus. Quero ver você também comigo. Prepare o seu coração para ver Jesus voltar. Eu verei meu Jesus, com seus anjos irá, o seu rosto verei tão puro. Eu verei quando eu vi suas mãos, as marcas dos cravos que eram meus. Eu vou dizer: estou pronta, meu Senhor. Bom dia, Machacaliz. Bom dia, o mundo. Profeta Vanderlei para mais uma mensagem. E vamos curvar nossas frontes para nós falarmos com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra, em nome de Cristo, estamos aqui para passar mais uma mensagem para o povo, para o mundo, que o Espírito Santo possa levar a cada cabeça e cada pessoa possa levar para o teu caminho, porque Jesus está vindo. Estamos vivendo os últimos tempos, as últimas horas. Salva essa geração, meu irmão. Todos é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Eu poderia falar aqui do evangelho verdadeiro e do evangelho falso, do evangelho de Deus e do evangelho do mundo. Mas eu vou falar assim dos dois, mas eu deixei como título: preparação para o encontro dos dois governantes. Qual eles? Cristo e Satanás. Primeira vez foi no céu,
teve na cruz, mas a segunda vinda de Cristo fala que é a segunda vez. Quando tem dois políticos, eles dão os papel identificando tudo que a pessoa é e tem propósito de fazer, tanto um como o outro. Chega um momento que as pessoas tá tudo decidida. Esse momento vai chegar. Só que Deus quer todos para Ele. Deus está do lado do bem, da verdade. Vocês vão abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 3, de 1. Apocalipse 3, 1. Apocalipse 3, de 10 a 13. Filho meu, guarde as palavras da minha paciência e do meu consolo, porque eu te livrarei da hora da tentação que virá a todos os moradores da terra. Tempo de angústia como a angústia de Jacó, qual nunca houve. Nós vamos ver mais para frente aqui. Apocalipse 1:3. Este é o lado de Deus, Evangelho eterno. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica as palavras deste livro, porque o tempo de começar a acontecer essas coisas está próximo. Então é toda a palavra. Agora há uma discussão no mundo evangélico para tentar anular alguma coisa da verdade, mas não consegue. Quer ver? João 14:5, os mandamentos de Deus. Jesus falou assim, olha, se me amar, você vai guardar os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, Ele enviará outro Consolador, no qual o mundo não conhece, porque não pode receber, e Ele estará com vocês para sempre, e eu não deixarei vocês órfãos. Então aqui quem tem o Espírito Santo, que João 14:15, é quem guarda os mandamentos de Deus pela graça de Cristo, não pelos méritos e obras da lei. Que a lei, as obras da lei é simplesmente a vida da fé. Nós vamos ser julgados pelas obras da lei, e a lei é a norma do juízo. Salvação única exclusivamente de Cristo. Agora, em Lucas 23:55, a questão mais debatida é o sábado. Era o dia da preparação. Lucas escreveu 20 anos depois que Jesus ressuscitou. As mulheres que vinham do sepulcro iam preparar aromas, e era o pôr do sol, e pararam, e no sábado repousaram conforme o mandamento. 20 anos depois da ressurreição de Cristo. Em Atos 16:3, vamos ver aqui. Atos 16:3. Porque vai ser um boicote econômico o sábado com o domingo, com relação à marca da besta e à nova ordem mundial. 3:16. Atos 16:3. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter o lugar para oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então, depois do culto da igreja no sábado, lá em Atos, o apóstolo Paulo reunia na beira do rio. Isso já há décadas depois que Jesus subiu ao céu. Vocês vão prestando assunto até onde eu vou chegar. Apocalipse 14:12. Abra suas Bíblias em Apocalipse 14:12. Apocalipse 14:12. Tempo do fim.
Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora Apocalipse 14:6, a mensagem dos 3 anjos angelicais. Vi o primeiro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, dizendo a todas as nações, tribo, língua e povo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Em Apocalipse 7:1, vamos saber por onde nós conhecemos essa verdade de Deus que criou céus e terra e mar. Vi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo aos 4 anjos que se assentam aos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, para não danificarem a terra, nem o mar, nem árvore alguma. Ele estava com o selo do Deus vivo, até que haja assinalado nas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número que foi assinalado, que era de 144 mil de todo esse tipo de Israel. A besta tem o seu sinal na mão ou na fronte. Deus tem o seu sinal na fronte. Quer ver? Ezequiel 20:20. Santificai os meus sábados, 20:12. Para que servir de sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou vosso Deus, que vos... Por isso lhes dei os meus sábados, para que servis de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou vosso Deus, que vos santifico. Agora, vamos saber aqui a terra do mar. Êxodo 20, verso 8. Lembra do dia do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar, e no 7º dia descansou de tudo que fez. Então, Apocalipse 14:6 está batendo com Êxodo 20, verso 8 e Apocalipse 7:1. O segundo anjo diz: caiu Babilônia. Eu vou falar segundo anjo depois. Então o evangelho verdadeiro, o evangelho eterno, é esse aí. Agora vamos do governante do mundo, que é Satanás e as pessoas que fazem a vontade da carne, no qual Deus quer salvar. Apocalipse 7:7-9. Daniel 7:7-9. Daniel 7:7-9. Daniel 7:7-9. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Fala, as pontas é chifre. Então eu, considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como de olhos de homem, e uma boca que falava graciosamente contra Deus, né? Agora Daniel 8:9-13. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, e a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até ao exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. Isso já foi lá no começo, já na guerra lá no céu. A terça parte dos anjos, que essa verdade foi mexida. E se engrandeceu até o príncipe do
exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. A expulsão de Satanás aqui para a terra. E o exército lhe foi entregue lugar de culto, né? Dizendo que é de Deus. O exército foi lhe entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Então, o seu santuário foi lançado por terra. Aí ele pega a Bíblia, torce, e as pessoas pensam que está adorando é Deus, mas está adorando é ele. Agora, Daniel 7,25, a primeira mudança aqui, 600 anos antes de Cristo, foi no ano 321, com Constantino e o Papa Eusébio. Magoará os santos do Altíssimo, proferirá a palavra contra o Altíssimo, eis que tratará de mudar os tempos e a lei, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos para Lucas 7,7. Olha só. Em vão me oram ensinando doutrinas que são mandamentos de homem e preceitos de demônio, deixando o mandamento de Deus de lado, dizendo leivosamente: bem, invalideis o mandamento de Deus para seguir a tua própria tradição. Não lembra como disse Moisés: honra teu pai e a tua mãe. O mandamento, certo? Porque se você aceitar não e for contra 2 Tiago, você é culpado de todos. Porque quando a lei for norma do juiz, Deus não vai tirar isso ou aquele mandamento para poder pular para ser a norma, não. Muito bem. Agora, Apocalipse 18:1. Vi um anjo descer do céu que tinha a glória de Deus, e a terra se iluminou com a sua glória, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covis de espécie de ave de esconderijo. Ouvi uma voz que vinha do céu que dizia: retirai-vos dela, povo meu, para que não se cumpra seus pecados, porque os seus pecados acumularam que foram até os céus. Ela embriagou todas as nações, os ricos, os comandantes, os poderosos se enriqueceram às custas da sua luxúria. Então, a verdade modificada, ela embriaga a pessoa, ao invés de ensinar. Ensinar, ela embriaga. Muito bem. Agora, Apocalipse 16:12. As pessoas têm que unir para poder adorar a Deus, né? Mas também tem que unir para também para o outro lado receber um sinal, sei lá. Olha só o que Apocalipse 16:12 está falando nesses dias que nós estamos vivendo. Essa praga está caindo. Secamento do rio Eufrates prepara os reis que vêm do nascente do sol. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rãs. São espíritos de demônios, operadores de prodígios, de curas e sinais, que vão ao ruir do mundo inteiro com o fim de uni-los para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Então, essa COP 2025, que diz que vai ter no Brasil agora, que é eles unindo para dizendo que vai melhorar, Satanás disse que se ele fosse o governo lá no céu, ele ia ser melhor do que o de Deus. Ele está repetindo a dose aqui agora. A receber a marca da besta para comprar e vender, tem nada disso. Em Apocalipse 6:12, o terceiro anjo diz que se alguém adora a besta e recebe sua marca, será destruído com fogo e enxofre diante da presença dos santos anjos do Cordeiro. Essa união é para receber a marca de Satanás e Deus vir destruir os que aceitaram um evangelho falso, adoração falsa, as obras da carne, enganando com um pouco do espírito, e ser destruído. Muito bem. Aí agora 2025 diz que vai ter essa Copa 25, que é a união deles, vai ser aqui no Brasil. Agora Daniel 12:1.
vamos entrar no confronto direto de Cristo e Satanás. Cristo para livrar todo mundo que querer. Que Deus disse, por meio de, eu posso salvar totalmente aqueles que por meio de Cristo chegam até mim, sempre para interceder por eles. Então não há judeu nem há grego. Em Daniel 12, 1, 6, que naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do povo de Deus e os seus anjos da terra. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, jamais haverá. Será salvo todo aquele que achar escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros por horror eterno, que é depois de 1000 anos, a destruição final do pecado, da morte, segunda morte, a purificação da terra, que está em Isaías 5, 24 ou 24, 5. Apocalipse 20, de 1 a 4. Na volta de Jesus, ele vai ficar aprisionado. Jesus vai prender ele, né? Você não prende um ladrão e vai julgando ele ali e tal. Se chega a um ponto que ele vai ser executado, pena perpétua, executado, a lei de pena de morte, depois não vai executar ele, foi para ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas Satanás já está julgado. Então a prisão dele aqui, vi um anjo que tinha a chave do abismo nas mãos, descer do céu e prendeu o diabo e lançou na prisão e prendeu por 1000 anos. E ele não pode mais enganar as nações até que se complete os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 1. Então o que acontece? Em Daniel 7:7 já começou a mudança da verdade, livros da Bíblia e os mandamentos de Deus. E o discutido é o sábado. A Igreja Católica diz que por Cristo ser, a Igreja ser o corpo de Cristo e ele o cabeça, ela tem autoridade de mudar. Jesus não é o corpo da Igreja. Jesus é comparado como o corpo da igreja. Por quê? Porque o corpo dele ele deu para santificar a igreja. Porque se Jesus for o corpo da igreja, como é que fica antes de ter igreja, ele e o Pai, que é um só? Ele simplesmente se fez homem, pegou nossa natureza pecaminosa. Aí foi e mudou o sábado para domingos e festas, feriado de ação, dia de guarda. Pegou o 9 mandamento, partiu em 2 e tirou para não adorar imagem, tirou o mandamento de imagem e pôs a metade desse mandamento. Foi 2 ou foi 3? Muito bem. Então, as alianças de Noé, de Moisés, de Elias, de Abraão, eles disseram que na morte de Cristo e ressurreição foram anuladas. Foram os desdobramentos de alianças que na morte de Cristo ele veio ampliar. Ampliar significa o quê? Não só que apontava para ele, mas aqueles pecados lá, naqueles animais que simbolizavam ele, cairia tudo nele na cruz. A Bíblia diz que pelo um só homem entrou o pecado no mundo e pelo um só homem veio a morte para salvar todos. Certo? E aí eles falam, nós guardamos o domingo em memória da ressurreição de Cristo. Tem nada a ver. Existe uma palavra do domingo
Na Bíblia, não. No Novo Testamento tem 8 palavras dizendo o primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, Deus separou as águas da terra e era abismo nas águas. E o Espírito dele pairava sobre as águas. E ele deixou o exemplo para nós descansar. Vamos ver o que nós comemoramos aqui em Romanos 6, 2. De modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado, mas viveremos ainda nele. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Está falando aqui que a ressurreição de Cristo anulou o domingo para ele ser santificado? Não tem nada disso. A Bíblia fala do Novo ao Velho Testamento, dos mandamentos de Deus e o sábado como de guarda. Agora, na época de Cristo, os judeus tentou impedir ele com regras da lei do sábado que neles mesmos sabiam. Sobre o sábado, eles tinham mais de 612 regras que estava pecando, como andar mais no chão, pegar uma cadeira, socorrer um doente. E Jesus falou assim: o sábado é dia de trabalhar, ajudar os necessitados, levar uma pessoa no hospital, levar um doente, uma pessoa que não pode ir na igreja. Então a lei se tornou um fardo para eles. Eles mesmos fez a lei por seu próprio fardo. Aí por causa deles, as pessoas não guardam o sábado e a lei hoje em Cristo. E aí entrou a igreja católica para acabar de bagunçar e pôs o domingo como de guarda, dizendo que é na ressurreição de Cristo. E aí anula tudo, que nem anulou o Velho Testamento, colocou mais 7 livros apócrifos, sem inspiração do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quem tirar uma letra dessa palavra, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Está em Apocalipse 22, 19. Foi muito boa a pregação, no qual o título é Preparação para o Encontro dos Dois Governantes, Cristo e Satanás em breve. Cristo de cima e Satanás de baixo. Jesus vem apanhar os salvos e os mortos que morreram nele. Esse dia está muito perto. A guerra hoje na política está no mundo todo. Por quê? Porque de toda a vida só foi um governante só. E agora na entrada do pecado começou com 2. Quando Deus disse para Eva uma coisa e Satanás disse outra. Aí ele entrou. E agora ele e seus anjos e os que seguiam ele, que é a vontade da carne, evangelhos falsos, será definitivamente aniquilado na segunda ressurreição, que é depois de 1000 anos, na frente da Nova Jerusalém. Por isso desceu fogo do céu e consumiu a todos. Eles vão ser mortos na primeira ressurreição. Eu lembrei de uma coisa aqui. Olha o que eles enganam as pessoas aqui para ficar lá nas igrejas. 2 Tessalonicenses 2, e com engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos quantos não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e da verdade.
Então tá aí, através de curas, prodígios, felicidades nos lares infelizes, bruxaria, tudo. Eles enganam as pessoas, a igreja é revoltada. Em vez de testemunhar, eles escandalizarão, que é aquelas gritaíras. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo, te agradeço por essa mensagem. Peço a Ti que ela possa ser alcançada aos 4 cantos da terra, aos 8 bilhões de pessoas, por mim, por quem prega ela. Salve meu irmão, Célis e toda essa geração, é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Tchau para vocês, até a próxima.